Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para o penúltimo assunto da unidade eletrodinâmica, ok? No nosso caso aqui vamos falar de geradores, e o último assunto da eletrodinâmica vai ser receptores, ok? Então, fechando a unidade eletrodinâmica, que é a unidade eletrodinâmica, falando de circuitos, vamos falar de um elemento, mais um elemento que compõe um circuito, que são os geradores. Vamos lá. O que são geradores? Geradores ou fontes de tensão são componentes elétricos que fornecem energia aos resistores ou aos demais elementos do circuito. Ou seja, é aquele elemento que vai fornecer energia para todo o circuito, não necessariamente só ao resistor, mas sim a todos os elementos. Ou seja, é aquele cara que vai fazer o circuito funcionar. Também o gerador ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica. No nosso caso, pilhas e baterias, eles transformam energia química em energia elétrica, que são as baterias e as pilhas, ok? Então os geradores elétricos, eles têm essa capacidade de transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Nesse caso aqui, a gente vai falar exclusivamente, tá, especificamente, de pilhas e baterias, ok? Bom, como o gerador é um tipo de fonte, você pode perguntar assim: eu vou colocar o meu secador na tomada. A tomada é um gerador? Muito bem. No exercício, podemos até considerar a tomada como um gerador, mas na verdade, a tomada ela é uma fonte de energia. Então a energia já está ali, ela vem de outro lugar, ok? Ela não transforma energia em energia elétrica. Então aquela energia elétrica ela já está ali. Então ela é apenas uma fonte de tensão. O gerador não. O gerador ele tem essa capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, ok? Então aqui nós temos uma pilha, o polo positivo e o polo negativo, e a energia, né, a corrente elétrica, ela vai caminhar aqui dentro, indo de um polo ao outro. Quando nós temos uma pilha e essa pilha não está ligada a nada, dizemos que essa pilha está num circuito aberto. Então, simplesmente a pilha está ligada e tem a sua voltagem. Não está usando essa voltagem para ligar nenhum tipo de circuito. Agora, quando nós temos uma pilha ligada a um circuito, a corrente elétrica vai fluir do polo positivo, vai percorrer o circuito, passando aí pelos elementos, nesse caso aqui a resistência, e vai voltar para o polo negativo. Dizemos, então, que essa pilha está ligada no circuito fechado. Ok? Uma característica do circuito aberto é que, neste caso aqui, a corrente elétrica que ela fornece ao sistema é zero, ou seja, ela não fornece nenhum tipo de corrente elétrica para um sistema. Tá? Então não tem corrente elétrica percorrendo um circuito. Tem corrente elétrica percorrendo dentro, no interior da pilha, mas não há um circuito aqui, nesse caso, como ele está ligado num circuito fechado. Beleza? Bom, força eletromotriz. Nós vamos representar a força eletromotriz pela letra grega epsilon. Ok? Então vamos lá. Chama-se força eletromotriz, ou FEM, ok? Ao trabalho realizado pelo deslocamento da carga elétrica de um polo ao outro dentro da bateria, ou da pilha. Então se eu tenho aqui uma pilha, ok? Ela está ligada, não está ligada, está fechada aqui dentro, né? Então negativo e positivo. A força eletromotriz ela vai estar aqui dentro. E vai ser o trabalho que nós vamos ter, que a corrente elétrica vai ter do polo positivo para o polo negativo dentro da bateria. Ok? Então aqui eu tenho uma quantidade menor de elétrons, eu tenho falta de elétrons, e aqui eu tenho excesso de elétrons. Então esses elétrons eles vão caminhar dentro da pilha. Tá? Então esse caminho que ele desenvolve dentro da pilha, nós vamos chamar de força eletromotriz. Então, esse deslocamento dessa carga elétrica, ou seja, desses elétrons dentro da pilha, chamamos de força eletromotriz. E força eletromotriz podemos calcular ao trabalho da força elétrica, ou seja, ao trabalho que ela faz dentro desse deslocamento, por variação de carga elétrica.
Então a FEM exprime a energia necessária para levar a carga unitária de um polo ao outro dentro da bateria, ok? Então essa carga elétrica, essa quantidade de elétrons vai caminhar aqui e ela vai realizar trabalho. Quando eu divido esse trabalho pela carga elétrica que caminhou aqui dentro, nós chegamos à força eletromotriz. Beleza? Então vamos lá. A FEM ela não é uma força. Ela está relacionada ao trabalho realizado pelo gerador para fazer uma carga negativa percorrer o circuito. Então, aqui eu tenho falta de elétrons, aqui eu tenho excesso de elétrons, então esses elétrons vão caminhar. Ele vai caminhar aqui, ele vai percorrer um trabalho, vai sair daqui do negativo para o positivo, vai percorrer uma certa distância, então ele vai realizar trabalho. Então a força eletromotriz, na verdade, ela não é uma força, e sim é um trabalho. O trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga dentro da pilha. A unidade no sistema internacional é o volts, joule por coulomb. Ok? Representação usual do gerador. Então aqui nós temos a representação de um circuito. Então isso aqui, vamos imaginar que isso é uma pilha. Ok? Está aqui, ó, lá dos polos. A carga elétrica, a carga elétrica ela vai sair do polo A e vai para o polo B. Ela vai percorrer aqui dentro. Então eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica, o símbolo de gerador. Esse gerador ele vai ter uma força eletromotriz, ou seja, o trabalho para sair de A até B, e ele vai ter também uma resistência. Todo gerador, dentro, no seu interior, esse caminho ele vai oferecer resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, num gerador, nós vamos ter a intensidade da corrente elétrica, nós vamos ter a força eletromotriz, que é o trabalho para ir de um polo ao outro, e nós vamos ter uma resistência interna. Por quê? Ele não vai percorrer um caminho, e esse caminho vai oferecer resistência à passagem dessa corrente elétrica. Ok? Então, todo gerador ele vai ter esses três elementos. Ele vai ter a intensidade da corrente elétrica, ele vai ter a força eletromotriz e ele vai ter a resistência interna. Ok? Então, a tensão disponível a um circuito ligado, tá, ao gerador é calculado pela diferença entre a força elétrica eletromotriz e a queda de potencial interna correspondente ao produto R vezes I, ou seja, resistência vezes corrente. Então, tensão fornecida ao circuito vai ser igual à força eletromotriz menos o produto de resistência interna por corrente. Então, tensão igual força eletromotriz vem menos R vezes RI. Então, essa aqui é a equação do gerador. Beleza? Agora, circuito aberto, o que eu disse lá anteriormente? No circuito aberto, a corrente elétrica é zero. Ele não está fornecendo corrente para nenhum elemento, nenhum circuito. Então, a força eletromotriz, a tensão, colocando aqui na fórmula, nós vamos ter U igual força eletromotriz menos RI. Ora, como I vale zero, 0 vezes R vai dar zero. Ok? Logo, a tensão vai ser igual à força eletromotriz. Então, num circuito aberto, quando a corrente elétrica for nula, a força eletromotriz é igual à tensão. Então, se você pega uma pilha, aquela pilha comum de 1,5 volts, e você não liga essa pilha em circuito nenhum, a tensão dela vai ser de 1,5 volts e a força eletromotriz dela também vai ser de 1,5 volts. Então ela está no circuito aberto, ela não vai estar ligado a nada. Então essa pilha já vai ter uma tensão nominal de 1,5 volts e vai ter a força eletromotriz, ok? De 1,5 volts também. Beleza? Então vamos lá. Potência do gerador. Então, se eu pegar aqui a equação do gerador, U igual FEM menos R vezes I, e multiplicar todo mundo por I,
corrente elétrica, eu vou chegar a U vezes I. Opa, mas o que é U vezes I? É potência, não é? Então, U vezes I é potência. Eu vou ter R vezes I ao quadrado, correto? R, I vezes I, também é potência. E eu vou ter Φ vezes corrente elétrica, que também é potência. Então, multiplicando toda a equação do gerador por I, eu vou chegar às potências que eu quero obter do circuito, ou seja, desculpa, do gerador. Então, nós vamos ter a chamada potência útil, que é U vezes I, ou seja, tensão vezes corrente. Nós vamos ter a potência total, que é força eletromotriz vezes corrente. E vamos ter a potência dissipada, que é R vezes corrente ao quadrado, ou seja, resistência interna vezes corrente ao quadrado. Bom, então vamos lá. O que seria potência útil? Potência útil é a potência que realmente o gerador utiliza, ou seja, é que ele dá para o circuito. Então, a potência útil é a potência que realmente o gerador dá ao circuito. A potência total é a potência que ele produz. Toda a potência que ele produz, chamamos de potência total. E potência dissipada é aquela energia que é desperdiçada, ou seja, é transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, calor. A bateria do seu celular, ele esquenta. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma potência total. Ele dá essa energia para o circuito do celular, ok? Só que ele esquenta. Então ele pega parte dessa potência total, ok? Dá para o circuito, que é a potência útil, e dissipa essa potência, essa energia em calor. Por isso que a bateria do celular ele esquenta, tá? Então, potência útil vai ser a potência total menos a potência dissipada. Então eu vou pegar a potência total que a bateria dá, tiro a potência que é jogada fora, ou seja, a energia que é jogada fora, dispensada em outro tipo de energia, e obtenho a energia útil, ok? Então, potência útil é potência total menos potência dissipada. E o rendimento do gerador é dado pela potência útil divididos pela potência total, ou seja, tensão sobre Φ. Então, rendimento, essa letrinha grega, vai ser tensão sobre Φ. E esse resultado é dado em porcentagem. O rendimento é sempre medido em porcentagem. Beleza, meninos? Bom, espero que vocês estejam entendendo e, no caso de dúvidas, postem lá para o vídeo primeiro, revejam o vídeo novamente e, se continuar com a dúvida, postem na sala Google de vocês. Bom, vamos a uns exercícios aqui. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determine. Ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Temos dois pontos. Aqui eu tenho uma linha reta e mostra o que acontece quando eu ligo um gerador, tá, que tem uma potência nominal de 80 volts, ou seja, quando ele está aberto, I igual a zero, né, neste pontinho aqui, tá, neste pontinho aqui, nós temos I igual a zero. Porém, nós temos tensão igual a 80 volts. Neste caso, o que acontece? O circuito está aberto. E quando o circuito está aberto, o que acontece? Tensão igual a Φ, logo, Φ é igual a 80 volts. Então, já descobrimos a força eletromotriz desse gerador. Ok? Maravilha. Agora vamos calcular a resistência interna desse gerador. Qual é a equação do gerador? É U igual Φ menos resistência vezes I. Queremos calcular a resistência interna, queremos calcular o R. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, o que acontece com a tensão? Ela vai de 80 até zero. Então, ela vai diminuindo, 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 até chegar
na intensidade de corrente elétrica igual a 10. Então, nesse segundo momento aqui, nós vamos ter tensão igual a 0 e igual a 10. Só um instantinho que saiu apagadinho aqui. Beleza? Então vamos lá. I igual a 10 amperes. Beleza? Vamos substituir aqui na equação, porque a gente já encontrou a FEM. Já substituímos o primeiro ponto na equação, agora vamos substituir o segundo ponto na equação. Então nós vamos ter 0 igual a FEM é 80 menos R vezes 10. Passando para o outro lado, 10R igual a 80, R igual a 80 divididos por 10, 8 ohms. Então já calculamos a resistência interna desse gerador. Por que fizemos dessa maneira? Ora, não tem uma curva característica, ou seja, uma reta? Essa reta é uma função, tá? É uma função cuja resistência ela é sempre constante. Então a resistência interna do resistor ela é constante, sempre em 8. Então você está diminuindo, diminuindo, diminuindo e você chega numa resistência, sai de uma tensão de 80, chega no zero, sai de uma corrente de 0 e chega a 10 amperes de corrente elétrica. Então é sempre constante essa variação aqui. E essa variação é dada pela curva característica, que é, então, U igual FEM menos RI. Tudo bem? Então calculamos a resistência interna. Na letra B, nós queremos a FEM e a intensidade da corrente de curto-circuito. Bom, a FEM a gente já conseguiu. É de 80 volts. Agora, o que seria a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito, ela acontece quando eu divido a FEM pela resistência interna. Tá? Então, nós vamos ter 80 por 8, que vai dar 10 amperes. Opa, professor, mas quando isso acontece? É o mesmo valor, Mas quando isso acontece? Então, isso vai acontecer da seguinte forma. Vamos imaginar aqui nosso gerador. Aqui eu tenho o polo A, o polo B, a corrente aqui a FEM, o gerador, e aqui a resistência interna. A corrente elétrica vai sair de A para o B. O curto-circuito ocorre quando a corrente elétrica passa por um caminho que não oferece resistência. Ok? Ou seja, a corrente elétrica vai sair do polo A, vai até o polo B, mas sem passar pelos elementos que oferecem resistência a essa passagem. Ok? Então, o curto-circuito vai acontecer, ok? O curto-circuito vai acontecer quando a tensão do gerador é 0. Então, o curto-circuito vai acontecer quando a tensão do gerador for 0. Ok? Então, substituindo na equação da força, da equação do gerador, temos que U é 0, força eletromotriz menos RI, RI igual a força eletromotriz, I é igual a força eletromotriz sobre R, e essa daqui é a equação do curto-circuito. E é isso que acontece num gerador em curto-circuito. Eu ligo esse circuito num fio sem resistência e toda essa corrente ela vai passar direto, sem passar, não vai ter trabalho nenhum, ou seja, ela não vai ter nenhum tipo de trabalho para percorrer aqui, resistência para ir de A até B. Corrente de curto-circuito. Ok, meninos? Bom, espero que vocês tenham entendido. Coloquem essas dúvidas lá na sala Google, assistam novamente os vídeos e façam os exercícios aqui e que depois, mais tarde, eu coloco o gabarito, ok? Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau!